Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo o mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 409 e minguando até 881 dias, 27 de janeiro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza este vídeo, isto é importante. As duas testemunhas, renovação de Jerusalém. Eu fiz o blog de 408, né, com esse título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém. Vocês volte o vídeo, né? Eu sempre deixo na descrição um vídeo anterior para que vocês possam estar acompanhando tudo que está sendo dito, para que vocês consiga, né, raciocinar, porque tudo isso que está vindo na nossa consciência são coisas novas. Precisa de uma prática, praticar todos os tipos de informação, todos os tipos de sentido sobre o erro, sobre o acerto, sobre todos os tipos de expressões, para que a gente possa nos conscientizar de tudo que está sendo dito. Pois, sendo assim, né, que ele é uma continuidade, então eu deixo na descrição um blog anterior de 408, né, o blog de 408 vai estar na descrição para vocês acompanhar esse título que está muito interessante. Também deixo na descrição o blog de 393, que é a abertura deste título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém. É muito interessante que vocês acompanhem tudo, certo? Eu também faço playlist, né, de 0 a 100, de 100 a 200, dos 200 a 300, 300 a 400. Agora eu vou entrar na de 400 a 500. Isso vai nos fazer com que nós possa acompanhar, né, de uma certa forma, quando as pessoas tiver ciência em tudo, entender que isso é um plano divino, entender que isso é uma intervenção divina sobre tudo aquilo que nós, né, vivenciamos, né, sobre essa guerra fria, tudo aquilo que está vindo, né, são coisas que já tem dentro da sociedade, junto a essa formação espiritual de Cristo, entendeu? A essa formação espiritual. Lembrando que a Guerra Fria ela começa por um corpo emocional, Emmanuel, depois ela cai na imagem de Emmanuel e representa uma imagem enorme, onde todas as pessoas têm que adorar aquele sacrifício, fazendo com que todos os corpos inocentes se voltem para aquela estrutura, né, da imagem do homem, né, de Emanuel, que a imagem de Emanuel, o nome dela é Jesus. As pessoas propagam o bem e o mal sobre Jesus, né? É comum você ver as pessoas falando de Jesus com uma convicção desgraçada, né? Convicção desgraçada, estou certo, falando um monte de besteira. Por exemplo, o que que eles falam de besteira aqui, uma convicção desgraçada, o nome de Jesus? Aí fala assim, Jesus falou que, né, que o homem não presta, o homem já é perverso, já é mau, né, que não presta, o homem não presta. Aí ele está esquecendo, né, quem que criou ele foi Deus. Deus é perfeito na sua criação. Quando você fala assim que o homem não presta, você está dizendo que você não presta. Deus não presta. Você está negando a Deus. Aí você, homem, usa mesmo esse nome desgraçado que vocês colocam nas suas consciências, que é Deus, Jesus. É uma desgraça atrás da outra. Entenda isso. Só estou falando
para que vocês compreendam o quanto o homem é ignorante, usando o nome de corpo emocional para falar das suas próprias desgraças, dos seus próprios entendimentos, usando o nome de Deus em vão, né? Julgando o outro pelos que os outros fazem. Nunca vai dar certo, ok? Então vocês compreendam tudo que está sendo dito, acompanhem todos os blogs, não pega nada pela metade, não deixa nada pela metade. Se você não entendeu, volte, né? Um blog, dois blogs, volta tudo para que vocês compreendam tudinho. Eu deixo, né, os meus títulos dos vídeos, eu coloco eles numerado, por exemplo, esse título, por exemplo, eu coloquei ele de 409, é um título que vai iniciar com o numeral 409, explicando que é o 409 vídeo. Aí depois eu coloco underline e 409, underline, coloco 881. É o tempo que ele vai minguar, né, nessa noite milenar do sétimo milênio. Nós vamos ultrapassar o sétimo milênio e nós vamos entrar numa nova era, numa nova realização de Deus e de Cristo para com todos os corpos, certo? O juiz de Deus vai vir sobre as nossas consciências. Aí depois eu coloco o dia, né? Hoje, por exemplo, esse blog de 409, ele vai ser exibido no dia 27 de janeiro. 27 de janeiro, então ele vai ficar aberto ao público e vocês vão poder ter acesso a esse conteúdo e se conscientizar de tudo que está sendo dito. E por último, aí sim eu coloco o título, né? Que nesse caso, as duas testemunhas, renovação de Jerusalém, muito interessante. Eu estou colocando eles em parte, cada parte eu também numero cada parte. Pretendo fazer até o blog, até 70 blogs diários sobre esse título, as duas testemunhas de Jerusalém. As duas testemunhas, a renovação de Jerusalém. Vai ficar perfeito, vocês acompanhem tudo, já está muito bem formal, né? Estou conseguindo me expressar, né? Controlar as minhas falas erradas, né? De uma certa forma, para me colocar sequência, né? Pensando, já estou adquirindo muito essa expressão, isso deixa amplo, eu não preciso muitas das vezes estar repetindo palavras, porque as minhas consciências já vai estar trabalhando. Quando eu venho gaguejando, significa que eu estou absorvendo as expressões, né? Tipo assim, no início eu uso muito assim, comecei a usar espaço de corpo. O que que representa o espaço de corpo? A palavra da vida, né? Tudo foi criado dentro desse bloco diário. É espaço de tempo. O que que explica o espaço de tempo? O globo todo, né? O Cristo, a dimensão Cristo, tudo que estiver exterior, fora, vai estar no tempo. Os nossos corpos emocionais, ele atinge um espaço de tempo dentro desse tempo. E quando ele atingiu o tempo máximo da sua vida, então ele vai a óbito. Então ele deixa de estar presente no tempo. E o tempo, que é o tempo, ele continua. Ele vai continuar, porque Deus, ele é o governo de todos os tempos. Ele entende tudo o tempo, entende todos os corpos emocionais, todas as coisas ruins que as pessoas fazem, as coisas boas, tudo no tempo. Deus representando essa dimensão Cristo, ok? Não, então vocês vê os títulos aí todos especificados para vocês, né? Vamos repetir para que vocês voltem a se conscientizar disso. Vamos repetir para que vocês voltem a se conscientizar disso, né? Primeiro eu coloco, nesse título aqui eu coloco, vamos repetir esse título aqui para você ver como é que ela vai exibir no título. Na descrição do vídeo vai estar 409, underline, 881, 409, os blogs diários, 881, os dias que vai estar minguando, até no fim desse sétimo milênio, né? Essa noite milenar do sétimo milênio, certo? Aí depois eu coloco dia 27, que vai ser exibido. Aí depois, por último, eu coloco o título, as duas testemunhas, renovação de Jerusalém, e coloco a repartição delas, parte em que ela vai estar sendo minguando, a parte que ela vai estar, né, se exibindo dentro desses dias diários, desses blogs diários que vai acontecendo.
Vocês acompanhem tudo, né? Com essas expressões, com essas explicações que eu estou dando sobre as minhas posturas sobre dentro do blog diário. É muito importante estar explicando isso para que a sua consciência ficar boa, porque quando eu obter algum erro, algumas coisas, você vai entender que isso é natural. Existe essa possibilidade de ter erro, porque o que importa é você ter consciência e não que você viva com a minha consciência. A minha consciência, ela é minha consciência, a sua consciência, ela é sua consciência. Se eu errar, eu que erro. Se você errar, é você que erra. Se eu acertar, é eu que vou acertar. E se você acertar, você que vai acertar. Existe sempre essa ideia, né? Vamos entrar nesse contexto agora, falando do mentor. O mentor que estiver habitado, ele vai ter essa ideia de, né, ter consciência no seu corpo emocional, né? E o mentor que estiver desabitado dessa sua consciência emocional, ele vai estar do outro lado, né? Se conscientizando de outras formas, né? E o que estiver expressando tiver habitado, ele vai ter o domínio sobre o seu corpo emocional. O que tiver habitado, ele vai ter o domínio do seu corpo emocional. E o que tiver desabitado, ele não vai ter o domínio. O mentor que tiver desabitado, ele não vai ter domínio do corpo emocional, porque vai estar demonstrando que ele vai estar desabitado. Eu não vou ter o domínio do meu corpo. Eu estou habitado, então eu tenho domínio. Estou desabitado, então eu não terei mais o domínio, porque eu estou sobre o juízo de outros corpos, né? Eu estou relacionando outra coisa às pessoas. Ah, não é juízo, é harmonia de corpo. Então, nós estamos se realizando entre uma coisa e outra, seja dentro da sociedade, ou seja, coisas pessoal, onde você entenda que a pessoa é seu amigo e a pessoa, eu entendo que ela é meu amigo e ela entende que eu sou amigo dela, que nós estamos nos relacionando, estamos tendo harmonia. Existe outras ideias que você relaciona que já vem dentro da sociedade. Problema hoje é comum se relacionar a pessoa ou um amigo, um problema social. Aí como é que você faz isso? Você pega um político aí para representar a desgraça de um e começa a falar dele. Tá vendo aquele político, você que tem lá? Tá vendo essa pessoa aqui? Tá tudo mal vestido, né? Não tem respeito com a sociedade, né? Tá representando uma ameaça, né? E vai começando a falar, e já começa a falar, já começa a ver que a pessoa está entrando em crise, que ela está nervosa, nervosa que, nossa, se for o meu pai, né, fazer isso com meu pai. Então eles começam a gerar crise, eles começam a atacar as pessoas que estão ali tranquilas, né? Até então porque eles fazem um pré-julgamento dessa espiritualidade, fazendo preconceito, racismo, desigualdade, tudo que estiver no nome de Jesus, eles fazem essas desgraças, né? E absorvendo o medo da sociedade, criando uma proteção falsa sobre esse nervosismo que ela tem. É comum você ver as pessoas ver jornal e ir embora e ficar com crise aí, né? Achando que vai e ver como todo mundo é inimigo. É igual, né? Eu estava tendo dito no princípio, as pessoas usam o nome de Jesus para explicar as desgraças dele mesmo, né? Aí, mas ele olha para a sociedade. Aquela sociedade é o reflexo dele. Se aquela sociedade de quem ele esteja falando não presta, ele também não presta. E se ele não presta, o Deus dele é falso, desgraçado, e ele também não presta. Os conceitos que ele absorveu foi de pessoas, né? São os líderes religiosos, influências dentro da sociedade. Eles vêm trazendo isso para dentro deles com grande contenda, com grande crise. Compreenda tudo isso, tá? Isso é importante, faça isso. Então vamos entrar vamos fazer a leitura né, do texto, né, deste blog diário de 409, as duas testemunhas, a renovação de Jerusalém. Vamos fazer a leitura do texto, depois eu venho com a expressão livre. A expressão livre ela faz uma mediação, né? Do jeito que eu fiz agora. Eu comecei já com expressão livre, pegando as coisas que tem dentro da sociedade, né, e conectando sobre esse blog diário, falando sobre isso que está acontecendo aqui, essa intervenção divina, falando sobre o que já tem dentro da sociedade. Isso é expressão livre.
O texto ele vai nos guiar, né, a um conceito para que nós possamos desenvolver expressão livre. A expressão livre é aquela liberdade que eu tenho para falar sobre o que já tem dentro da sociedade e sobre essas dimensas é a grandeza de Cristo. Tudo aquilo que ele formou, que é uma espiritualidade, não é corpo emocional. Quando as pessoas olham para a cruz como que Deus for um corpo emocional, ele nega a Deus. Então ele começa a aceitar o Jesus do relacionamento social. Falso, 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 falso. A imagem que eles criam é a imagem deles mesmos, daquele entendimento que eu tenho. Por que, que é a imagem dele mesmo, daquele entendimento que eu estou tendo? Porque divisão de bens. Os blogs anteriores deixou tudo isso bem explicado. Se não viu, veja. Cada um de nós, quando caímos na nossa divisão de bem, cada um de nós vamos representar o nosso espaço de corpo, o nosso bem e o nosso mal. Nós vamos ser responsáveis. Ah, quem é que está sendo responsável pelo Brasil ir mal? Ah, é o fulano de tal, é o político tal, é esse, é esse. Não, é você. Você que é o desgraçado, é o seu Jesus que você está negando a Deus, né? Está fazendo você negar a Deus, está criando uma barreira para você ter intimidade no seu íntimo com Deus. Vamos acrescentar mais ainda nessa expressão livre. Vamos aproveitar. Eu não faço questão de as pessoas, né, que venham para esse conteúdo que eu estou produzindo. As pessoas que estão em crise, eu prefiro que muitas das vezes que ela fique longe. Por que que eu prefiro isso? Se elas não estão entendendo nada, não estão absorvendo, por quê? Não faz diferença, né, se a pessoa não tem uma consciência para absorver estas informações, entende? Porque quando a pessoa está em crise, de uma certa forma ela tem que ficar fora, porque eu tenho certeza, porque quando ela vem entender isso aqui, ela já vai estar em paz, ela já vai estar se conectando com Deus. Ah, está em crise, blá, 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 falazada daqui e tal, as coisas sem sentido, fica longe, vai pagar pelos seus mal, pagar os seus pecados. Depois que você quiser reconciliar com Deus, você ouve a dimensão Cristo, o juízo dele, certo? Aí, quando você chegar a ter discernimento, aí você entenda essa forma, entende? Aí você vai vir porque Deus quer que você vai vir, não é porque eu quero audiência, sua audiência, não é porque eu quero isso, não. Você vindo ou não vindo, não faz diferença para mim. De outro modo, vocês compreendam isso de todas as formas, ok? Você se inscreva neste canal e sinalize esse vídeo, ok? Então vocês compreendam isso de todas as formas, certo? E entenda isso. Eu tinha uma expressão mais para falar, ela veio na minha consciência e foi embora de repente, né? Se eu lembrar, eu volto a falar. Então vamos para a expressão livre e vocês, para que nós possamos compreender tudo que está sendo dito. Vamos fazer a leitura, quer dizer, aliás, né? Até depois que eu estou tentando lembrar aqui na minha consciência, até de uma certa forma tirei meu foco. Mas vamos lá, fazer a expressão livre. Vamos fazer a leitura do contexto, depois vamos voltar com a expressão livre. Ok? Vamos lá. Todos os corpos de Cristo que recebe a consciência têm a palavra da vida, e a consciência é a realidade deste corpo emocional e representando cada corpo em específico. E com esta explicação podemos conhecer que o corpo emocional Pedro, ele se mantém real, pois o sinal que ele tem é a realização e não a frustração, e sendo isto apenas uma ideologia que explica a realidade de um corpo em específico, sendo as realizações dos corpos. Também será a realidade de Deus e de Cristo, pois o poder é dado cada corpo em específico para se realizar com os vossos corpos emocionais e para que todos os corpos se voltem para os vossos eu interior de uma forma consciente. Muito explicativo, né? Isso que está sendo dito. Vamos então compreender esse texto com a expressão livre. O texto ele diz, todos os corpos de Cristo que recebe a consciência
tem a palavra da vida. Você recebeu uma consciência de Deus, né? Você entendeu tudo o que está acontecendo, né? Que Deus deu uma liberdade para todos nós, né? A partir do sexto, da dimensão, né? Do sexto milênio, da dimensão corpo emocional, né? Que o corpo emocional de Deus, de uma certa forma, ele parou aqui, né? Emmanuel, que naquele tempo representava Emmanuel habitado no corpo Adão, né? Habitado no corpo Adão, então ele é Emmanuel. Então ele parou aqui, todos os frutos caíram na divisão de bens. E se ele caíram na divisão de bens, cada um de nós ia representar o nosso bem e o nosso mal. Então a consciência desse corpo emocional é a realização de todos os corpos emocionais, representando cada um de nós. Aí nós realizamos emocionalmente com a verdade, então nós está sendo gloriado com Cristo, na dimensão Cristo. Nós estamos falsificando o nosso eu interior, nós estamos sendo negados na dimensão Cristo. Nós estamos sendo negados na dimensão Cristo. Aí vocês compreendam dessa forma. Aí a gente vai, né, entendendo essas dimensões, né? Sexto milênio, Deus parou ali no sexto milênio, certo? E que aquele corpo emocional não era dele, era do Adão, para você entender que Deus faz tudo em espiritualidade, nada emocional, nada vai explicar que Cristo é um corpo emocional. Entenda isso. E com esta explicação, podemos conhecer que o corpo emocional Pedro, ele se mantém real. O que que eu falei? Dei uma ideia do corpo emocional Pedro, né? O corpo emocional Pedro, ele não sofreu um sacrifício, né? Ele não sofreu um sacrifício. Eu falo isso sempre no blog diário, explico isso, né? Se vocês nos viram os blogs diários anteriores, vejam para vocês compreender isso, porque todos os dias vai repetindo para que vocês entendam isso. O corpo emocional Pedro, ele é quem vigiava o corpo emocional Pedro? O espírito João, a consciência João. João é habitado no corpo emocional Pedro. Aí, o que estava desabitado era o corpo emocional João. Aí quem vigiava o corpo emocional João? A consciência Pedro. A consciência Pedro levou o corpo emocional João ao sacrifício de cabeça para baixo. E esse sinal, com esse sinal da morte do corpo emocional físico de João, João, né, ia ficar representando uma espiritualidade aqui, né, da morte do corpo emocional, e ele ia representar o anticristo, o corpo emocional João, né, que aquele corpo foi a óbito, mas o corpo emocional Pedro, ele se manteve vivo, e quem estava vigiando o corpo emocional Pedro é João. João, então entenda como que isso funciona. Eu acabei de dizer para vocês agora que a consciência de Deus habitou no corpo emocional Adão. Se ele habitou no corpo emocional Adão, então quem foi a óbito é o corpo emocional. É o corpo emocional Adão. Se o corpo emocional foi a óbito, o Espírito de Deus, ele prevalece sobre todos os outros corpos emocionais, porque o que foi sacrifício não é o nosso espírito, porque o nosso espírito, ele é imortal, ele não morre, ele é a semente, né, de outros corpos emocionais que vai vir lá na frente, né, que vai vir lá na frente. Hoje eu estava, esses dias para trás eu estava lembrando, né, e de uma ideologia, por exemplo, né? Eu, por exemplo, fui o mentor de Elvis, né? Quando eu entendi, por exemplo, hoje eu estou com a necessidade incrível de aprender muitas coisas, né, do passado, quando eu habitava nesse corpo emocional. Aí, o que acontece? Eu queria aprender pelo menos falar inglês, né, ter o domínio do inglês. E cadê que aquele corpo emocional está aqui para me ajudar? Hum? Ele está aqui? Ele não está. O que tem aqui é só a minha consciência. Aí eu vou ter que treinar esse corpo tudo de novo. Esse corpo emocional é o meu espírito, que ele é eterno, ele vai ter que trabalhar esse corpo emocional de novo. Se eu quiser desenvolver ele dentro da sociedade, trazer uma consciência de uma certa forma, então eu vou ter que trabalhar tudo de novo, começar do zero, andando, ó.
passo a passo, né? Tudo que passou é uma ventania, tudo ficou para trás. O que preservou foi a consciência. Então você entenda isso. Existe música, né? Que de Raul Seixas, por exemplo, né? Que ele canta a música para é, é, eu já passei por Elvis Presley. Aí ele faz aquela ideia, né? Passa aquela mensagem, como ele falou que ele, assim, que ele passou por Elvis Presley, por exemplo, ele vai dar uma mesma ideia de que uma ideia sobre o corpo emocional João e sobre o corpo emocional Pedro, porque Pedro ele veste o mesmo terno do que o João. A roupa de Pedro, por exemplo, eu estou uma roupa, ele está vestindo a roupa, Pedro está vestindo a roupa de João, ele está no corpo de João, por exemplo, e o João, a consciência de João, está vestindo a roupa de Pedro. Então, houve essas inversão. Então, as mensagens, muitas mensagens, música, elas têm essas suas realidades. Estou passando a informação para que vocês compreendam tudo que está sendo dito e deixe de ser essa vítima social, ok? Pois o sinal, depois que eu falei assim, né, que vamos lá, e com esta explicação podemos conhecer que o corpo emocional preto, ele se mantém real, né? Pois real, assim que eu falo, né? É um sinal que Deus deixou em Pedro, pois o sinal que ele tem é a realização e não a frustração. Por quê? O corpo emocional Pedro, ele não foi sacrificado. O corpo emocional Pedro, ele não foi sacrificado. A Bíblia é significativa, ela dá a entender que Pedro foi sacrificado de cabeça para baixo, mas não é Pedro, é João. João, nossos corpos emocionais, é ele que recebe nome, não são nossos espíritos, não são as nossas sementes, porque nossos espíritos, ele é eterno, ele é durável, ele é para sempre, ele é igual a Deus, ele é bonito igual a Deus. Aí então o corpo emocional Pedro foi preservado com a realidade, pois o sinal que ele tem é de realização e não de frustração, e sendo isto apenas uma ideologia. Por que eu digo apenas uma ideologia? Porque cada um vai representar as suas realidades. Pedro não é Deus, né? Ninguém, nenhum corpo emocional, igual tem falado, é Deus. Ninguém vai representar a sua consciência, certo? O que você está movendo com o seu corpo emocional. Ninguém vai representar isso. É você que vai ter que se responsabilizar. Cada um de nós vamos ter que ter essa responsabilidade no nosso corpo emocional. Só isso. Aí, tudo quando eu estou trazendo, falando que o Pedro, ele é a representatividade, é uma coisa bem paralela, não vai representar a sua vida, nem o corpo emocional vai representar a sua vida, né? Deus mostrou isso quando ele veio habitar no corpo emocional Pedro, no corpo emocional Adão, né? Que ele é espírito, que ele movia aquele corpo emocional, ele levou ele de uma certa forma, conduziu sobre essa sociedade corrupta, né, desgraçada. Ele conduziu aquele espírito para que aquele corpo emocional para de uma certa forma atrair todos os corpos para que agora vocês recebam o juízo. Não tem como vocês escapar. Eu só pergunto uma coisa: vocês vão a algum lugar? Não se preocupe. Vocês não vão a lugar nenhum. É aqui que nós vamos aprender a respeitar um corpo e outro, né? As emoções, as diferenças, né? Vamos ter consciência em tudo. Então, explicando que é apenas um sinal e não sendo a realidade dos corpos, vamos para o próxima expressão livre. Vamos pegar mais um trecho dessas frases para a gente compreender mais. E que se aplica à realidade que se aplica. Vou ler tudo aqui, vamos lá. E com esta explicação, podemos conhecer que o corpo emocional Pedro, ele se mantém real, pois o sinal que ele tem é de realização e não de frustração, e sendo isto apenas uma ideologia que se aplica à realidade de corpo em específico, sendo a realização dos corpos também será a realização de Deus, né? Quando você se realiza verdadeiramente, né, com verdade, né, até mesmo você adquirindo coisas dentro da sociedade, casa, né, quando você se realiza com verdade, Deus também fica realizado. Se você está feliz, Deus está feliz. Se você está triste, Deus está feliz. Dinheiro não relaciona dinheiro como
a fonte das suas riquezas. Relaciona os seus dons espirituais com fonte da sua riqueza, porque esses dons espirituais é nele que Deus se realiza, nas suas fontes espirituais, certo? Agora, o Cristo, né, ele tem essa ideia, né? Também será realizado de Deus, vai ser a realidade de Deus de Cristo. O Cristo, sim, ele tem essa ideia, a dimensão Cristo tem essa ideia de dividir sobre o bem e sobre o mal. Deus, ele não se divide sobre o bem e sobre o mal. Aí, quando as coisas começam, né, de uma certa forma, a sair do controle de Deus, o Cristo vai absorvendo aquele mal. Porque saindo do controle de Deus significa que você está gerando cumplicidade e que essa cumplicidade vai te dar atos consequentes para o seu corpo emocional. Você vai sofrer uma doença, você vai sofrer uma prisão, por exemplo, por uma criminalidade que você prejudicou os seus irmãos. Entenda isso, está tudo aí. Pois o poder é dado para cada corpinho específico para se realizar com os vossos corpos emocionais e para que todos os corpos se voltem para os vossos meu interior de uma forma consciente, né? No próximo blog nós vamos falar sobre essas formas conscientes, né? Duas formas conscientes. Vocês acompanhem tudo e deixem de ser essa vítima social. Próximo blog é de 410, as duas testemunhas, renovação de Jerusalém. Não perca, vamos trabalhar a nossa consciência, vamos evoluir a nossa espiritualidade para Deus e para Cristo, para que Cristo seja essa dimensão grandiosa da criação de Deus, essa boniteza, esse paraíso. Começa a olhar para esse Cristo como ele é bonito, não olha para ele como sacrifício de corpo emocional, não. Olha para ele como ele é bonito. Onde que Deus está? Jerusalém, Israel? Não, Deus está em todos os lugares. Ele está com a consciência dele em todos os lugares, né? Todos o ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, a comida, né? Tudo é motivo de nos engrandecer Ele, agradecer Ele em todos os lugares. É o carro que nós dirigimos, é o motivo de nós agradecer, engrandecer Ele, gloriar, se realizar em todos os lugares que a gente for, em todas as pessoas que a gente se relacionar, trata ele como uma pessoa de Deus, se realizar com aquela pessoa também, com as energias que elas vai te produzir. Se é uma coisa ruim, você, né, se mantém, se reserva de uma certa forma, mas não taque pedra. Espera que ele vai desenvolver. Tenha paciência. Deus está no controle. Dá confiança para ele. Entenda, quando você quiser entender que Deus está no controle, você entende que Deus tem poder para tudo. Mas quando a gente está trabalhando o corpo emocionais, os comportamentos, a educação, ela é livre abismo, a liberdade que Deus deu para nós desenvolver essa nossa consciência eterna, essa nossa espiritualidade eterna. Então existe uma delicadeza, existe uma paciência para nos realizar dentro desses nossos corpos emocionais, para que a gente possa adorar Deus, agradecer a Deus em tudo as coisas que nós fazemos, agradecer a Deus pelos nossos trabalhos, né? Que hoje você vê as pessoas só gerando conflitos sobre aquilo que sustenta a sua casa, né? São muitas coisas. Você vai para uma comunidade, né? De uma certa forma adorar a Deus, você começa negar a divindade de Deus sobre os outros relacionamentos, outros corpos emocionais, vai criando contenda, confusão, não vai pela união, eles vai para manifestar as suas crises emocionais, não vai para receber os seus irmãos. Porque é bem isso, quando você taca pedra, vai para dentro da comunidade religiosa falando mal de um do outro, você está tacando pedra, você não está unindo por Deus, você está unindo pela maldade das humanas. Os ateus, eles deixou de acreditar em Deus, não é por causa de Deus, foi por causa desses religiosos, porque eles acreditaram mais na obra do homem do que em Deus. Eles não teve discernimento para entender os processos evolutivos e educativos que Deus está aplicando no Cristo. Então ele começou, se Deus tem poder, por que que ele permite isso? Por que que ele faz isso? Entenda isso. Tá tudo ficando claro para vocês na sua consciência que isso, né, corpo emocional é uma paciência, é uma dedicação, é dedicação. Se Deus quiser tirar a vida de um, de outro, ele tira, né? Se Deus quiser fazer isso e tal, ele faz, porque ele tem poder. Mas não é questão de Deus, é questão de nos
conscientizar sobre essa riqueza, essa naturalidade do nosso eu interior, da nossa parte da divindade que nós fomos formados no paraíso. Acompanhe então este próximo blog, né, que eu vou falar sobre, né, as forma, a forma consciente, né, e as consciências, né, quando você volte às suas consciências, vai existir duas formas, eu vou explicar para vocês. Blog 410, acompanhe tudo. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo e bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.